Já é possível dizer que existe uma dinastia dentro do estado de São Paulo pertencente ao Palmeiras. E esse título paulista fala ainda mais sobre isso. Bora pro vídeo. É o seguinte, dentro de tudo o que acontece no futebol paulista, mais uma vez o Palmeiras levantou uma taça. E essa cena tem sido muito corriqueira, diferentemente do que acontece nos rivais alviverdes. Eu vou falar sobre isso no vídeo, vou explicar um pouquinho mais. E claro que eu quero que você já se inscreva no canal do Fragoso aqui, que é importante. Já deixe seu like também, que eu vou ficar muito contente. E ao final do vídeo, deixe o seu comentário, a sua reflexão, a sua opinião, que é sempre bem importante. Se você quiser ser membro do canal, eu também vou ficar muito contente. Em cima do que se fala do Palmeiras, do momento, da era Abel Ferreira, da era Crefisa e por aí vai. Claro que existe todo um processo de organização do clube. E dentro disso, existe também um processo de desorganização dos rivais do Palmeiras, que tem muita dificuldade em levantar taças. Em alguns momentos, em algumas temporadas, muitas dificuldades em brigar por taças. E veja só, o Palmeiras conquista o título paulista em cima do Água Santa. Isso é muito significativo, porque São Paulo, Corinthians e Santos nem mesmo se matam dentro desse campeonato paulista. O São Paulo cai justamente para o Água Santa, nas quartas de final da competição, num empate por 0-0. O Corinthians cai para o Ituano, que vale lembrar, brigou o campeonato todo para não cair de divisão no estadual. E o Corinthians deixa a competição nas quartas de final. E quando a gente olha para o Santos, a gente vê uma situação desesperadora na equipe da Vila Belmiro, que nem de fase avança. E o Palmeiras, ele vai fazendo a melhor campanha da primeira fase, ele passa pelo São Bernardo, que fez a segunda melhor campanha, olha só que significativo, e depois passa pelo Ituano, que não fez uma grande primeira fase, mas ao mesmo tempo eliminou o Corinthians nesse meio de caminho. E enfrenta o Água Santa na final. E claro, tem uma primeira partida na qual muita gente se assusta. Com razão, porque o Palmeiras, e o Abel deixou isso muito claro, relaxou. E é um time que não está habituado a relaxar. É um time que não está habituado a não competir. Por isso é tão vencedor. E por isso gerou essa dinastia. Veja só, a dinastia do Palmeiras não tem a ver só com isso. Claro que o Campeonato Paulista dessa temporada foi muito significativo em relação aos rivais, que nem mesmo se mataram e nem mesmo apareceram no caminho do Palmeiras em momentos decisivos. Agora, quando a gente olha para o todo, a gente entende a dinastia do Palmeiras. Por quê? Veja só, o Palmeiras, em relação aos seus rivais paulistas, tem sido aquele que tem colocado o estado de São Paulo no topo do Brasil e no topo da América do Sul. Veja só, para começar, o último bicampeonato paulista é do Palmeiras, 2 títulos seguidos. Mas vale destacar que nos últimos 4 campeonatos paulistas o Palmeiras ganhou 3. Esse já é um ponto estadual para mostrar a dinastia alviverde. Só o São Paulo consegue interromper o que seria um tetracampeonato justamente numa final contra o Palmeiras. E aí a gente avança e vai, por exemplo, para campeonatos brasileiros. Dentro do estado de São Paulo, os últimos 2 títulos brasileiros pertencem ao Palmeiras, 2018 e 2022. Os últimos 2 pertencem ao Palmeiras. Quando você olha para a Copa do Brasil, a situação é ainda mais chocante em relação à dinastia do Palmeiras. Os últimos 3 títulos que ficaram com o estado de São Paulo na Copa do Brasil pertencem ao Palmeiras. 2020, 2015 e 2012. Você tem que ir até 2010 para buscar o título de um rival do Palmeiras na Copa do Brasil, que foi em 2010. Quando você visita a Copa Libertadores da América, os últimos 2 títulos do estado de São Paulo são do Palmeiras. Venceu em 2020, a edição 2020 e a edição 2021. Quando você visita a Recopa Sul-Americana, o último título pertence ao Palmeiras. E claro que o último vice-campeonato também, mas não estamos colocando vice-campeonato na conta aqui, estamos colocando só título. E quando você olha
para a Supercopa do Brasil, também tem na conta vice-campeonato e título do Palmeiras. É um torneio recente, é bem verdade, mas o Palmeiras já está lá para representar o estado de São Paulo. Enquanto você vê os outros times vivendo jejuns de eras vitoriosas, se desorganizando. Um São Paulo que mês sim, mês não, a gente tem informação de que não tem conseguido pagar suas contas. Tem direito de imagem atrasado, está devendo. Quando você olha para o Corinthians, você vê muitas vezes o torcedor corintiano incomodado porque o Duílio vai ser um presidente que vai sair sem títulos. E o Duílio fala muito em organização para mais para frente, com as contas no lugar, o Corinthians se tornar novamente uma potência de disputa de títulos frequentes. Mas no fim das contas, o Corinthians ele não tem demonstrado um equilíbrio nas contas, por exemplo. E tem colocado em campo um time muito envelhecido, tem buscado peças no seu passado para recolocar a vitória como objetivo. E por isso tem um time mais envelhecido, mas que precisa se renovar muito em breve, embora tenha buscado uma Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil, melhor dizendo, no ano passado. Mas é uma equipe que está em busca de renovação e a gente não vê um elenco tão forte. A gente não vê perspectiva do Corinthians sair brigando por tudo. E tem aí um jejum grande. Quando a gente olha para o Santos, então, a dificuldade é enorme. Ninguém quer jogar no Santos Futebol Clube. O Santos tenta contato com atletas e os atletas negam o convite. Muitos não querem nem conversar, porque é um time sem perspectiva também. Então, o Palmeiras é um time que coloca uma dinastia dentro do estado de São Paulo. É o time que tem conquistado os títulos dentro do estado de São Paulo. É o time que tem colocado o estado de São Paulo no topo do Brasil e no topo da América do Sul. E aí a gente tem que olhar para o segredo. Qual é a chave disso? Qual é a chave que tem feito o Palmeiras tão vitorioso? O que faz do Abel Ferreira e dessa era Abel, que tem menos de 3 anos ainda, ser uma das eras mais vitoriosas da história do clube? O que faz Abel Ferreira ter chegado a mais finais do que qualquer outro técnico na história do Palmeiras? O que faz Abel Ferreira, em menos de 3 anos, estar dentro de um clube tão vitorioso, na segunda colocação entre os técnicos que mais títulos conquistaram em toda a história? Bom, claro que existe uma base, claro que existe um trabalho que vem de lá de trás, que é organizar o clube, sim. E Paulo Nobre fez isso, Maurício Gagliotti organizou a parte política, Paulo Nobre organizou a parte financeira e claro que Leila Pereira fez parte disso como patrocinador e também conselheira. Essa parte política, ela é importante ser colocada, porque veja só, na última entrevista do Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, nós ouvimos inúmeras vezes ele falando do tamanho do problema que é a política corintiana. Nós ouvimos ele pedindo, implorando para que, em ano eleitoral, ninguém tentasse atrapalhar o Corinthians pensando em eleição. A gente vê um Júlio Casares extremamente criticado pela oposição porque tenta, para muitos, dar um golpe em busca de mais tempo dentro da presidência do São Paulo. Veja como o Palmeiras não vive essa efervescência tão tradicional e tão cultural. Essa é a primeira parte, a base. E aí, para mim, o grande segredo e que chama demais a atenção. Muita gente vai falar em competência tática, em competência técnica. Claro que elas são importantes. Mas ontem, esse vídeo eu estou gravando no dia seguinte ao título do Palmeiras Paulista, eu conversei com uma pessoa muito relevante no dia a dia do Palmeiras, bati um papo de cerca de 20 minutos, sem microfone, sem gravação do celular, sem nada. E perguntei novamente o que tem sido fundamental para que o Palmeiras vença, para que o Palmeiras seja protagonista, para que o Palmeiras não pare de levantar taças. E aí, essa pessoa que é extremamente relevante e atuante no dia a dia do Palmeiras disse o seguinte: a gestão humana promovida por essa comissão técnica é o que faz a diferença. O Abel já jogou em vários sistemas. 4-4-2, 3-5-2, 5-3-2, 3-4-2-1, 3-4-1-2, 4-3-3. Vários sistemas. Todos eles encaminharam resultados. O Abel Ferreira já jogou com diversos jogadores, diversos elencos. E em meio a tudo isso ele conquistou resultados. Vários jogadores que fizeram sucesso
no Palmeiras deixaram o clube e não estão conseguindo se encontrar onde jogam hoje. Não fazem o sucesso que fizeram dentro do Palmeiras. Além disso, a recuperação de jogadores do próprio elenco, o que, claro, facilita muito o trabalho de manutenção de base de elenco para você não sair contratando e arriscando e enchendo o elenco. Veja só, Rony, recuperado. Veja só, Zé Rafael, jogador virou versátil na mão de Abel Ferreira. Veja só, Rafael Veiga, como amadureceu na mão de Abel Ferreira. Veja só, Scarpa, que quase foi emprestado para o Botafogo para jogar uma segunda divisão. Foi recuperado. Veja só o Luiz Adriano, que vinha de 6 temporadas com uma boa temporada. O Palmeiras foi lá, contratou e ele voltou a ser um artilheiro, voltou a ser protagonista. Voltou a ter uma grande temporada, embora depois tenha caído de rendimento por questões muito particulares dele. Veja só Gabriel Menino, a recuperação de uma temporada para outra, a ideia de mantê-lo no time, porque tinha proposta para levá-lo embora. E a recuperação dele. Veja só como potencializou Danilo, que já mostrava qualidade, já mostrava potencial, mas precisava de mais. E o Danilo foi parar na seleção, o Danilo foi parar na Premier League, assim como o Scarpa. Então, o trabalho humano gera resultados dentro de campo, com qualquer sistema. Claro que tem que ser bem treinado, claro que tem a competência tática e técnica, mas sem a gestão humana, e isso não é só uma questão do que eu tenho como opinião, mas é informação de quem está no dia a dia do Palmeiras. Isso é fundamental. Essa é a chave. E nós passamos na HBO Max, inclusive isso está nas minhas redes sociais, uma matéria mostrando como a filosofia de vida do Abel está inserida no dia a dia dos jogadores em todo o canto da academia de futebol. Todo canto da academia de futebol tem uma frase, tem um pensamento, tem uma reflexão que tem a ver com aquele ambiente, que tem a ver com o propósito do ano. Veja só como é fundamental trabalhar também a mente. A ideia de cabeça fria e coração quente não é só da boca para fora, e ele fala isso inclusive nessa matéria que a gente fez. É preciso trabalhar, sem dúvida, os pés dos jogadores, as mãos dos goleiros, mas a cabeça de todos eles é imprescindível para o sucesso coletivo e individual, para potencializar o jogador e para potencializar a equipe. Minha opinião, claro, e também uma informação que eu recebi de uma pessoa absolutamente atuante que classificou essa qualidade como a chave do sucesso, e também, claro, nessa matéria que eu trouxe na HBO Max e está à disposição nas redes sociais, mostrando que isso está em prática no dia a dia a todo momento. E por isso, essa é a chave, esse é o segredo. E quem acha que a parte mental é uma grande besteira, certamente não está antenado, não está ligado em como tudo funciona no futebol. Inclusive, o São Bernardo, que vem tendo um trabalho muito positivo, vem tendo um crescimento, e eu estou puxando uma equipe que não tem grandes investimentos em atletas e tudo mais, como o Palmeiras teve, ou tem. Ricardo Morim, peça fundamental no desenvolvimento do São Bernardo, e ele é um preparador mental. É claro que você pode se utilizar dessa função, ou você pode fazer de um expediente de comum acordo com o setor de psicologia, com a comissão técnica, com leituras, com especializações. Mas veja só como isso é valorizado e isso dá resultado. Veja só o que o São Bernardo tem feito nos últimos tempos e o que fez nesse Paulistão. E veja só o que o Palmeiras tem feito com a gestão humana e mental nos últimos anos, tendo uma dinastia dentro do seu estado e sendo protagonista no país e na América do Sul. Para mim, essa é a explicação da distância para os rivais, a organização, a chave do sucesso e o olhar para a cabeça. Tá? Claro que eu quero a sua opinião, claro que eu quero o seu comentário, claro que eu quero a sua reflexão aqui embaixo. Show de bola? Conto com ela, tá? Inscreva-se no canal do Fragoso aqui também, deixe o seu like, seu comentário, se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.